E é dia, claro, do Seu Direito com a doutora Emília. Tem a vinhetinha? Doutora Emília, seja bem-vinda, boa tarde. Ela que já está aqui comigo, cheia de novidades, né? Cheia de novidades, vamos tirar dúvida aí de muita coisa que está chegando pra gente. Isso é sempre bom, né, Aline? Com certeza, viu? Sextou, né? Sextou. Bora para as dúvidas? Vamos sim. Vamos lá, aqui no telão agora. Kátia Regina de Aracaju. Será que é minha vizinha, dona Kátia? Beijo para a senhora, Kátia Regina, ó. Eu e meu ex-marido, né? Ela não. Eu e meu ex-marido separamos há 3 anos. Os bens adquiridos foram uma casa, uma moto e um carro. Na época da separação, a casa e a moto estavam quitados. O carro faltava ainda 25 parcelas para quitar. Como fazer essa divisão? Então, olha, Aline, essa pergunta, como eu sempre falo, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Kátia, quando você se refere à separação, a gente que recebe a perguntinha desse jeito não sabe se você está se referindo à separação, divórcio. Mas hoje não tem mais separação, digamos assim, hoje já é o divórcio direto. Então, eu estou calculando que vocês tiveram uma separação de corpos, né? Cada um foi para o seu lado, dividiu. Se você quiser regularizar isso, você vai dar entrada no divórcio, que o divórcio, sim, é um instituto, é a ferramenta para desligar tudo que está vinculado. Essa questão do financiamento aí, que eu percebo que ainda faltam parcelas, isso no divórcio vai ficar muito certo. Ou alguém vai assumir essa dívida porque quer ficar com o bem depois, ou divide o pagamento até vender, e quando vender, divide o valor daquilo que ficou faltando. O divórcio vai tratar sobre tudo, sobre pensão, sobre filhos e sobre bens. A separação vai valer como uma contagem de tempo, já caso, sabe, Aline, porque tem situações que a pessoa separou e não divorciou. Mas nesse período adquiriu alguma coisa. Se ela comprovar que já houve a separação de fato antes, se ela comprou sozinha, aquilo ali só vai pertencer a ela. Eu acho que ficou claro, né? Ficou sim, mas o melhor, doutora Emília, separou, não dá mais para viver junto? Vai ajeitar logo a documentação para não ter nenhum problema lá na frente, né? Porque senão começa a agravar o problema, né? Não, isso não foi assim, isso. E o divórcio já deixa tudo certinho. Antes a pessoa separava, tinha separação judicial, para depois, com um determinado tempo de 1 ano, requerer o divórcio. Hoje já vai para o divórcio direto. Maravilha. A gente tem mais uma dúvida aqui, Carlos Eduardo de Lagarto. Durante o curso de pedagogia, fiquei com um salário atrasado. Devido a isso, fiquei devendo à faculdade. Até o momento, não consegui pegar meu certificado. Tentei acordo, mas os valores que eles querem os valores que eles querem fica alto. O que eu faço? Olha, Carlos Eduardo, é um problema aí que as faculdades, as instituições de ensino, às vezes, acabam cometendo essa falha, esse erro. Olha, dívida é uma coisa e documento a liberar é outra. É direito da pessoa ter o certificado liberado. Não pode prender, não pode reter esse documento, tá? Porque isso já é um abuso, é uma prática abusiva. A dívida pode se cobrar judicialmente, ver como é que faz, mas a liberação desse certificado é uma prática abusiva e, logicamente, isso não é bom para a instituição e não é um bom exemplo, né? Porque aí atrapalha a vida da pessoa, tá? Então, o que é que ela tem que fazer? Ela pode entrar com uma ação nesse sentido, né? Porque o documento está retido, e ele pode entrar com uma ação judicial para cobrar, ou ela mesma fazer uma proposta de pagamento dentro da ação, do pedido do documento, mas é muito melhor que seja assim. Entre para ter o seu direito de ter o documento, e lá o estabelecimento, a faculdade, entre para fazer uma ação judicial para que seja pago de acordo também com a condição da pessoa. Com certeza, até porque, doutora Emília, em alguns casos, essa retenção aí, a faculdade não libera o certificado, isso pode impactar num emprego, por exemplo, que ele está tendo, numa melhoria no salário, né, um concurso que ele vai fazer e precisa, e na solução do problema, porque se ele vai trabalhar, ele vai ter o dinheiro para pagar o que ele está devendo, então tem que liberar o certificado. Não exatamente, é direito e resolve. A Aline colocou um ponto muito importante, a liberação pode ser o início da solução do problema. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Maria Fernanda de Itabaiana. Aluguei minha casa primeiramente com um contrato que valia por 1 ano. Após o vencimento do contrato, o inquilino continuou na casa e não fizemos outro contrato.
Porém, ele começou a dever o aluguel e saiu de casa sem avisar e sem pagar os aluguéis atrasados, além de água e luz. Gostaria de saber como resolver este problema. Então, Maria Fernanda, olha, vai aí uma dica aí para quem tem casa alugada, né? Você alugou, você tem um contrato, é um contrato de 1 ano. Se não renovar, se entende que se renovou automaticamente, até aí tudo bem. Mas a pessoa deixou correr solto, teve a renovação automática e ela deixou de cumprir a parte dela, que é pagar o aluguel, que é pagar a energia que é ligada à utilização daquele inquilino. Então, eu sugiro ao proprietário o seguinte, né? Entrar com uma ação para que ela pague aquilo que ela deixou, né? Porque ela já saiu da casa e não pagou. E, normalmente, é fácil de provar, porque a energia, a água, há uma transferência quando há um contrato de aluguel de casa, né? Então, há como cobrar, se vai pagar e como vai pagar, já é um problema da outra pessoa, logicamente, isso vai ter remédio jurídico, sim, e solução. Mas o caminho é esse, né? Porque, assim, o inquilino, às vezes, ele não renova e já sabe que o próprio contrato já vem dizendo que não renovando expressamente, ele é renovado automaticamente, mas me pareceu uma certa má-fé de quem deixou para trás o que deveria pagar. Com certeza, né? Isso não pode. Não pode. E hoje é sexta-feira 13. Tem superstição? Eu não tenho não. Tem não, né? Mas tem gente que tem, Tem né? gente Você que tem. Veja bem. Por exemplo, a história de passar embaixo da escada. Sim. Eu não passo. Mas é porque eu tenho medo que ela caia em cima de mim. Tem razão. Entendeu? Aí tem razão. Vai que o rapaz está lá em cima com uma lata de tinta e vai cair na minha Você cabeça. está sendo prudente e cautelosa. Então é eu isso. também faço isso. Não é porque é sexta-feira 13 que eu não vou passar embaixo da escada, é porque eu tenho medo que alguma coisa caia lá de cima e me atinja. Tá certíssima. Isso é uma boa dica, viu? É uma boa dica, presta atenção. Não é questão só de superstição. Com certeza. Vamos aqui para o telão. É cuidado, é cuidado. É cuidado. Fagner Carlos, de Aracaju. Se a vistoria de um imóvel alugado for reprovada, existe um prazo para que o inquilino faça os ajustes necessários? É certo cobrar aluguel neste período? Então, olha, tudo aí vai de uma boa conversa, né, para se resolver. Pode sim, dependendo do que se entenda como finalização do contrato, do período de vistoria, né, mas nada que uma boa conversa não resolva nesse sentido, para que consiga esses ajustes, né? Eu ia até voltar aqui para a pergunta para ver como foi o finalzinho, mas basicamente o que vai se resolver é uma boa conversa, um bom ajuste. Se não, aqui, ó. Se eu sair da minha casa... Não, esse não, esse não. Esse seria o outro, né? Ele pergunta se é certo continuar, com o aluguel neste período, cobrar o aluguel neste período. No período que está fazendo um novo ajuste, né? Então, isso aí vai depender, a lei não coloca uma obrigatoriedade, não. Vai depender, sim, de uma boa conversa, de um bom acordo. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta. Agora sim, a Cláudia, apareceu o nome dela, Cláudia de Jesus, aqui de Aracaju. Eu estou separando e a casa onde moramos é de herança. Olha a história de separação e herança aí. É de herança da mãe do meu marido. Tenho uma filha de 12 anos. Se eu sair e for para uma casa de aluguel, perco algum direito na separação, doutora Emília? Olha, Cláudia, em primeiro lugar, isso é muito importante que eu vou falar. Bem de herança não se comunica com o cônjuge. Por exemplo, se a herança é da esposa, não é do marido, tá certo? Então, não se comunica, é da pessoa, tá? Então, já dizendo isso, é bom que a pessoa saiba que ela não precisa se preocupar com isso de jeito nenhum, para que fique certo. Porque tem muita gente que casa com a pessoa, às vezes, não nesse caso não, tá? Casa com as pessoas, às vezes, porque ela, às vezes, não tem nada, mas os pais têm. A herança, quando chegar, eu vou ter direito, não vai ter, não. Direito nesse sentido. É bom ficar atento e não cair nessa besteira de ficar certeza. pensando com esse pensamento aí. Com certeza. E a gente tem mais uma participação aqui. Paulo Andrade, de Barra dos Coqueiros. Minha família me fez assinar um contrato sem saber. O que eu posso fazer para resolver isso? Olha, minha família me fez um contrato sem eu saber e às vezes o que acontece é que a pessoa se sente na obrigação ou existe uma pressão de assine e não queria assinar. Se ela comprovar que ela sofreu esse tipo de coação, esse contrato não vai ter valor jurídico, né, porque ela assinou sob pressão. E isso deve ser dito, porque senão pode ser que fique assim e o prejuízo seja gerado para quem assinou. E normalmente, quando é assim, é porque não é bom para a pessoa.
Com certeza, bom pra ninguém. Pra Doutora ninguém. Emília, acabou. É Por hoje rápido, só. né? Foi rapidinho, né? Passou Amanhã rápido. tem café com a Emília. Já ia Aline. perguntar, tem café amanhã? É sábado? Tem café com a Emília 7 da manhã. Muito Tirando bem. dúvida também, conversando, um monte de coisa. E na segunda ela tá de volta aqui com Se o Deus Sérgio, quiser. que o Sérgio também Sérgio estará de já, volta. né? Assim, Ô, tchau, Aline, querida, obrigada muito do viu? cheiro, viu? Tchau, tchau. Até a vocês. próxima.